Coração. Coração, essa mensagem de coração pode ser vista na sua forma física. Sua forma física, quem entende são os médicos. Ele pode ser vista na sua forma emocional, são os psicólogos, né, que entendem dele. E pode ser vista na sua forma de sentimentos. Aí são os poetas que vão entender. Agora eu quero colocar o coração de uma outra maneira, um outro ponto de vista. Coração do ponto de vista de Deus. É o coração do ponto de vista de Deus. Jesus falou, a boca fala do que está cheio de coração. Vamos tirar um raio-x. De que coração Jesus Cristo está falando? É o coração da carne? É o coração dos sentimentos? É o coração das emoções? É este ponto que eu quero tratar aqui. Porque, quando falava em coração, eu levava para o conceito de emoções, de sentimentos. Então eu queria me apegar a Deus com coração, com sentimento, com emoção. Mas agora, na idade que eu estou, eu vi um outro ponto de vista. O coração a que Jesus se refere aí não é o físico, não é o sentimento, não são as emoções. Este coração é o coração espiritual. Agora, o que vem a ser esse coração espiritual? Esse coração espiritual está vinculado à mensagem de Jesus Cristo. O coração do homem é o seu espírito. Jesus veio pregar um reino que não é deste mundo. Ele falou isso para Pilatos. O meu reino não é daqui, eu sou rei, mas meu reino não é daqui. O meu reino é de outro mundo, é de outro lugar. Se eu pedir 12 legiões de anjos, eles vêm me socorrer aqui agora. Então, o reino de Jesus Cristo é um reino de outro lugar. O que quer dizer um reino de outro lugar? É um reino que não se situa aqui, neste reino natural. É um reino que se situa em outro ponto de vista. Perdão, no reino espiritual. No reino espiritual. É um reino que se situa no reino espiritual. Então nós vamos ver que a mensagem de Jesus Cristo do coração, quer dizer, o coração do homem, a realidade mais profunda do homem. E qual é a realidade mais profunda do homem? É a sua essência espiritual. O homem por essência é um ser espiritual. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Toda estrutura do homem tem a imagem de Deus. Agora tem o outro lado de Deus, a semelhança. A semelhança de Deus quer dizer o que está dentro de Deus. É o lado de suas convicções, mas convicções espirituais. Pois Deus é Espírito. Ninguém pode ver Deus. Mas, no entanto, todos nós podemos carregar Deus em nosso coração. O que é carregar Deus em nosso coração? É carregar Deus na nossa essência, naquela intimidade mais íntima do homem, no ser espiritual do homem. Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos,
vai acontecer o quê? Você não vai ver o reino de Deus, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Aí está um ponto crucial. Aí está um nódulo. Temos que saber o que é nascer de novo. Para que possamos nascer no reino de Deus. No reino espiritual. Em outra parte fala, vocês devem ser nascidos do alto. O que é nascido do alto? Em contraposição ao nascido da carne, ao gestado de pai e mãe. Então, isso vem a dar num produto. E esse produto é a semelhança de Deus. E como vai se produzir esta semelhança de Deus no homem? Aí vem um assunto que a gente tem falado muito, através do relacionamento com Deus. E nós sabemos hoje que o homem é produto de relações. Mas para Deus, as relações têm que se dar não neste campo natural do homem. Não no que ele vê, sente e pega. As relações com Deus têm que se dar dentro do campo da palavra de Deus. O campo da palavra de Deus é uma outra área de fato. A área da palavra de Deus é uma área totalmente distinta da área da palavra do homem. Então nós teremos que nascer de novo. Nascer de novo é criar um outro tipo de visão, diferente da visão do homem, do que o homem vê, do que o homem sente, do que o homem prova. Então ele vai ter que se espelhar em algo. E onde o homem vai espelhar-se para encontrar este ser que Jesus disse a Nicodemos, você tem que nascer de novo para você entrar naquele estado maior, o estado do reino de Deus. Porque esse é o estado da realidade verdadeira. Tudo que é matéria é transitório, a matéria se transforma. O movimento da matéria é transformação. Hoje estamos aqui, depois viramos pó. Nos transformamos. Nós podemos ver através da história cidades que já se foram. Roma, Pompeia, cidades que já se foram. E até temos notícia através das escrituras de um outro mundo que se foi. O dilúvio apagou aquele mundo. Então, o mundo sensível, o seu destino é transformação, mudança. Por isso que o homem vive numa contínua mutação. Até nos seus próprios pensamentos, o homem varia conforme a ótica dos séculos. Ele vai criando paradigmas, através do qual ele vai ordenando e orientando a sua vida, a sua vivência. Mas Deus diz, se você quer viver para a eternidade, é uma outra matéria, é um outro campo. A eternidade tem que ver com outro assunto, distinto da vida natural do homem. A eternidade tem que ver com a palavra eterna de Deus. E a palavra eterna de Deus você vai encontrar num lugar. Num lugar. E esse lugar chama-se Escritura Sagrada. Este é seu ponto de partida para você encontrar aquela nova criatura de que Jesus Cristo falou. Você não vai encontrar em outro campo, em outro lugar, exceto nas Escrituras Sagradas.
Por isso que para se ir a Deus não é por todos os caminhos, não. Só tem uma porta. E essa porta vai ser chamada Jesus Cristo. Não tem outro caminho para chegar a Deus. Não tem outra porta. Se você não achar essa porta e não entrar por essa porta estreita, cujo nome é Jesus Cristo, você jamais encontrará o caminho do reino de Deus. Você vai dar muitas voltas mesmo. Mas não encontrará o caminho do reino de Deus. Pois o caminho do reino de Deus só é encontrado através da porta única. Você tem que entrar só por ela. E ela chama Jesus Cristo. Pois o homem está separado de Deus, o homem natural. E o único que vem para tirar, cobrir o pecado do mundo, arrancar, extirpar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Não tem outro nome que se nomeie a não ser Jesus Cristo. É por essa porta que você tem que entrar. E essa porta você vai encontrar através da leitura das Escrituras Sagradas. E é na meditação dessa leitura das Escrituras Sagradas que você vai encontrar o caminho do seu coração verdadeiro, a sua essência, o seu espírito e o seu mundo verdadeiro, o mundo espiritual. O mundo espiritual é o coração do homem. É o grande coração. E as suas artérias, as suas estradas, as veias deste coração são as revelações do Espírito Santo. Este caminho é diferente do caminho dos homens. Os homens ensinam doutrinas, dogmas. Isto são revelações, entendimento de próprio homem. É um outro caminho. Mas o caminho das revelações, quando você lê as Escrituras Sagradas, tem um fio único, Espírito Santo. São as visões do Espírito Santo para o aqui e agora, para você. O que Deus deseja nesse momento para você está nessas revelações do Espírito Santo. Por isso que diz, a fé é para hoje. Então, conclusão. A fé é o caminho das revelações. E este caminho das revelações está dentro de um espaço chamado Reino de Deus. E esse Reino de Deus é chamado coração do homem. Por isso Jesus Cristo disse, o homem, a boca do homem fala do que está cheio o seu coração. Se você estiver cheio da palavra de Deus, cheio do reino de Deus, da sua boca vai sair as revelações do Espírito Santo para este mundo. O seu coração, o seu espírito, a sua essência, o seu ponto vital é o espiritual. Mas ele deve estar baseado num caminho, o caminho das Escrituras Sagradas. E ele é orientado por um grande orientador, o Espírito Santo. Ele é nosso professor, nosso guia, nosso mestre. É dele que vamos extrair o entendimento. Jesus disse, ele receberá do que é meu e vai entregar para vocês. Por isso que é bom que eu vá, para que o Espírito Santo venha. E vocês possam ser cheios da sua plenitude, ser cheios das suas revelações, dos seus conhecimentos. E dessa forma, nos tornaremos uma nova criatura. Por que nova criatura? Porque estaremos cheios dos conceitos, das visões de Deus. Estaremos cheios do coração de Deus. E falaremos coisas do coração de Deus para os homens. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Então, o coração é o quê? É o ponto fundamental do homem. É o espírito. O espírito é o coração. Representa o reino de Deus. Que Jesus disse, este reino vai ser estabelecido aqui nessa terra. E nós somos os embaixadores desse reino, através do conhecimento dado pelo Espírito Santo, ao lermos as Escrituras Sagradas. É uma boa nova, não é?